Me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscrevam no canal, família, ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social, ok? E você também, internauta, passa a deixar seus comentários, tá a ver? Ou deixa like também para nós vermos se o conteúdo que nós estamos levando para vocês é de melhor qualidade, ok? Eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV, a TV, que vocês sabem chega até você e que não vos bajula, ok, família? Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. João Lourenço, no princípio era o verbo, só que o verbo continua verbo por Domingos da Cruz. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. João Lourenço, o Kitumba não, o J-Lo, o Timimoso, no princípio era o verbo, só que o verbo continua sendo o mesmo verbo. Por Domingos da Cruz. Família, eu quero sugerir uma coisa para vocês. Quem quiser aderir ao nosso grupo no Facebook, é simples. O link está na descrição. Vão lá, que vocês podem bater papo com um predador de notícia, ok? Sem mais delonga, vamos para o que interessa. Se sou membro de uma organização criminosa durante 4 décadas, na qual desempenhei vários cargos por vontade própria, mas sempre nomeado pela vontade universal e suprema. Não há registro de que me opus a qualquer ato maléfico do grupo. O que é que me pode afastar do modus operandi e da cultura grupal? Por outras palavras, o que é que me torna bom subitamente? Ter substituído a vontade suprema torna-me uma pessoa ética? Isso é para vocês responderem, internauta. Respondam, ok? Fonte O Observador. E o site que a gente está lendo aqui, essa matéria, é o canal... é o site clubecapa.net. Ok, família? Não se esqueçam, família. Vão na descrição, tem lá o link do nosso grupo no WhatsApp. Vão lá, que vocês podem conversar ou ter a chance de conversar com o predador de notícia, ok? Sem mais delonga, vamos para a matéria. Em virtude dos factos, a vontade suprema e absoluta vê-se obrigada a retirar-se parcialmente do jogo de morte. Para preservar a continuidade da organização criminosa colossal, da qual dependem para manter os interesses instalados, colocam-me para a prossecução do ciclo extrativo das instituições. De acordo com o filósofo Dermeval Saviani, sempre que um grupo promotor da opressão, da humilhação e da negação da humanidade faz qualquer mudança, por mais ínfima que seja, realiza para perpetuar os seus interesses. Nunca se esqueçam que os grupos são mais imorais do que os indivíduos. Mesmo que a luz dos sentidos e da imbecilidade coletiva parece favorecer a liberdade e a promoção dos valores universais, é sempre um reposicionamento, arranjo, fundado na ideia de que já não dá para continuar tal como fizemos até aqui. Temos de fingir alguma ruptura favorável a desafogar o regime, e, consequentemente, gerará um abrandamento das forças e lutas pela liberdade. Este arrefecimento do ímpeto libertário será fruto da nova atmosfera virtual e cosmética criada. Cuidado! Nós estamos a assistir à implementação do mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante, como diria Saviani.
Esta recomposição pode levar a um fênix que aprofundará a nossa angústia e sofrimento em virtude do sequestro coletivo a que estamos reduzidos. Se nada for feito, é só uma questão de tempo para que a máquina de propaganda reative o salmo. Sobre o que fazer, dirijo-me a esta entidade coletiva, povo. Esta entidade composta por cada um de nós. Ponto. Os grupos são mais imorais do que os indivíduos. Este arranjo que significa mudar para ficar tudo como está. Só para salvar o regime e os interesses do grupo, não é delírio do autor deste texto. Pessoas dentro da máquina, filhos da tirania e beneficiários da tirania, fizeram questão de dizer isso com clareza involuntária, e denúncia acidental, a sucessão do presidente. É inevitável, politicamente acertada, necessária para permitir a continuidade e a renovação do regime. É preciso entender que o que está em jogo é o regime. Ninguém minimamente atento pode ignorar o atual cenário internacional, que não é, em absoluto, propício ao excessivo prolongamento no poder das lideranças políticas. O MPLA é um partido experimentado, com grande capacidade de adaptação e cuja máquina não deve ter paralelo em mais parte alguma do mundo. Tudo isso torna correta, necessária e perfeitamente viável a sucessão do presidente, escreveu João Melo, no artigo A Sucessão de Gs. Ele prossegue o seu argumentário, afirmando que o desgaste da autoridade e da imagem do animal político que conduz o partido do qual ele é parte, em função do tempo que levava no poder, daria aso a ataques para sua queda e consequente derrocada do regime. Por isso, o caminho para a salvação daquilo que é do interesse grupocêntrico é o rearranjo que foi feito para a continuidade e a renovação do regime. Antes do simulacro eleitoral de 2017, o dito cujo acima é expresso, terá escrito o artigo, Angola, a sucessão, no qual terá evocado as mesmas ideias e lembrou as ideias expressas nos parágrafos precedentes. Lançadas estas ideias propedêuticas, coloco a questão central que motivou este artigo, porque todo um povo se pode deixar embalar com verbos, com epístolas, com o discurso que emana da mesma máquina e de quem é parte e produto da máquina, mesmo quando nada, literalmente nada mudou. Na realidade está ali o eterno retorno? Será que o novo antigo novo cega? Este novo antigo é tão poderoso assim psicologicamente ao ponto de instalar a névoa coletiva e a cegueira nacional mesmo quando tudo está igual? Será difícil distinguir a prótese a uma perna real? Não é possível distinguir entre os lábios carnudos pelo batom e os lábios carnudos de Angelina Jolie? É necessário metapós-doutoramento para fazer a distinção entre um rosto maquiado e um rosto nu. A nebulosa é tão densa ao ponto das pessoas não serem capazes de distinguir sensação psicológica de mudança à mudança real nas suas vidas. A compreensão dos sinais dos tempos e do homem que substituiu a vontade universal, encaixa perfeitamente na lógica binária. Todo homem é mortal / Cipião é homem / logo, Cipião é mortal. Assim, se a máfia é prejudicial, Lourenço é da máfia / logo, Lourenço é prejudicial. A técnica silogística também alerta-nos para o facto de que nem sempre que as premissas casam, correspondem com a realidade. Por isso, se ignorarmos esta dedução lógica, concluiremos a necessidade de imprevisibilidade a que os fenómenos estão sujeitos e nos impõem. A nebulosa é tão densa ao ponto das pessoas não serem capazes de distinguir sensação psicológica de mudança à mudança real nas suas vidas. Análise da realidade à luz do holograma e do pensamento complexo. De acordo com o sociólogo, historiador, antropólogo e filósofo Edgar Morin, é um erro analisarmos e tentarmos compreender a realidade, seja de que natureza for, desde uma perspectiva unívoca e autorreferente. Há um exemplo curioso que contribui para a compreensão desta perspectiva, a que Morin chama pensamento complexo. Este ano, 2017, o Prémio Nobel da Economia foi Richard Thaler, por explicar a realidade econômica com base em fundamentos da psicologia. Quem diria, economia comportamental?
Isto significa que é insustentável e inadequado tentar escolher uma perspectiva para a compreensão dos fenómenos. A personalidade enquanto objeto de análise, inicialmente era identificada com a psicologia, e hoje deixou de ser refém desta área do conhecimento. Por isso, ela é objeto da pedagogia, da ética, moral, da antropologia, da biologia e da sociologia. Todas estas ciências se ocupam também do aborto. A elas soma-se a bioética e a medicina. A compreensão mínima da realidade que Angola está a viver na era da sucessão presidencial pressupõe análises ponderadas. Tal ponderação passa por olhar vários ângulos e perspectivas da realidade. Não estou a dizer que a análise à luz do pensamento complexo e hologrâmico são infalíveis. Simplesmente parece-me ser o método mais adequado de compreensão da realidade nos nossos tempos. Não estamos a defender a verdade total. Adorno diria que a totalidade é a não-verdade. Os hologramas, segundo o projeto Ciência Viva, são registros de objetos que, quando iluminados de forma conveniente, permitem a observação dos objetos que lhe deram origem. Os hologramas registram também a fase da radiação luminosa proveniente do objeto. Nesta fase está contida a informação sobre a posição relativa de cada ponto do objeto iluminado, permitindo reconstruir uma imagem com informação tridimensional. A introdução da dimensão hologramática no método pensamento complexo é uma escolha analógica. E alerta-nos para evitarmos análises total e absolutamente especializadas como caminho seguro em busca da verdade. Claro, verdade provisória, questionável, falível e efêmera. É mister evitar simplificação e simplismo becoco. Sobre o holograma como parte constitutiva do pensamento complexo, como método de compreensão e análise da realidade, a obra Introdução ao Pensamento Complexo vai mais longe, dizendo que num holograma, o ponto mais pequeno da imagem do holograma contém a quase totalidade da informação do objeto representado. Não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte. O princípio hologramático está presente no mundo sociológico a par de outros mundos. A ideia do holograma ultrapassa, quer o reducionismo que só vê as partes, quer o holismo que só vê o todo. É um pouco a ideia formulada por Pascal: não posso conceber o todo sem conceber as partes e não posso conceber as partes sem conceber o todo. Se não perder de vista que o homem é produto do seu meio e do seu percurso histórico, facilmente poderemos compreender Lourenço na lógica do pensamento complexo. E daqui resultará uma inferência mais ou menos segura sobre o que dele se espera. Disto nos alertou involuntariamente Dino Matrosse, em entrevista concedida ao jornal Sol, 01.10.17, João Lourenço não faz nada sozinho e sem o partido. Do ponto de vista essencialista, Dino alertou aos que estão a cantar Osana nas alturas, que o regime, o sistema é o todo. Lourenço é somente a parte. Ou seja, é um produto e fragmento do sistema com o qual não estabeleceu ruptura. A parte subordina-se ao todo. A parte partilha a mesma natureza do todo. João Lourenço, é um produto e fragmento do sistema com o qual não estabeleceu ruptura. A parte subordina-se ao todo. Os modos simplificadores do conhecimento mutilam mais do que exprimem as realidades ou os fenómenos que relatam, se tornar evidente que produzem mais confusão que esclarecimento, afirma Mourinho. O estágio em que as ferramentas de análise se encontram é tão avançado que a minha inquietação é, porque na realidade angolana não os usamos. Parece que a mesma velocidade vertiginosa com que os outros povos usam os recursos científicos com vocação universal, mesmo que seja possível adaptá-los, tal velocidade no nosso contexto, também se verifica, mas, para propagar o erro, a ignorância, a cegueira. Ensaio sobre a cegueira nacional. Meu povo, porque o teu desejo de morrer é tão intenso quanto a ganância. Porque amas profundamente a opressão. Porque vês a solução naquele que é parte da crise e criador da crise. A tua inteligência coletiva esfumou-se tão profundamente.
ao ponto de esperar coletar mamões num pomar de gindungo. Oh, meu povo! Porque deixaste de sonhar? Porque assassinaste a utopia? Porque mergulhaste na sabichonice? E no amor ao nada, mesmo que seja só o verbo? Oh! Como você se embala, só com o verbo. Retornemos ao pensamento complexo enquanto nosso instrumento e método de análise. De acordo com o expoente máximo do pensamento complexo, Morin, a complexidade é o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal. A complexidade apresenta-se com os traços inquietantes da confusão, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, incerteza. Daí a necessidade para o conhecimento, de pôr ordem nos fenômenos ao rejeitar a desordem, de afastar o incerto, isto é, de selecionar os elementos de ordem e de certeza, de retirar a ambiguidade, de clarificar, de distinguir, de hierarquizar. Se a sociedade é esta rede complexa de forças e contra-forças em jogo, então, o entendimento e análise da realidade política intricada com múltiplas esferas não se compadece com charlatanismo e ideologia. É necessário o uso das ferramentas básicas de análise que a ciência tem disponível. Quanto a mim, o pensamento complexo é o caminho que a consciência entende ser o mais adequado. Lembremos que o pensamento complexo entende que a realidade, os fenômenos são marcados por categorias como a incerteza, a ambiguidade, acaso, ordem e desordem. Estas categorias expressam a arquitetura da sociedade. Para tornar este emaranhado minimamente inteligível, requer o auxílio do método de análise de conjuntura. Na sua obra, Como se faz análise de conjuntura, Herbert de Souza terá chamado a atenção sobre a necessidade de estarmos atentos ao fluxo de factos e fenômenos sociais. Distinguir o essencial do acidental. Separar o necessário e o acaso. Em suma, uma boa análise de conjuntura pressupõe a capacidade de separar fatos genuínos e fenômenos fabricados em laboratório para a distração dos cidadãos em relação ao essencial. Uma boa análise de conjuntura pressupõe a capacidade de separar fatos genuínos e fenômenos fabricados em laboratório para a distração dos cidadãos em relação ao essencial. Para a análise da realidade, é preciso identificar as seguintes categorias que estão em jogo e podem levar o país para certa direção: acontecimentos, cenários, atores, relação de forças e articulação, relação entre estrutura e conjuntura. Proponho ao leitor uma paragem. Releia o parágrafo anterior e coloque a si mesmo as seguintes questões. Quais os grandes acontecimentos reais e não fabricados em Angola? Quais são os atores em jogo? Tendo em conta a forma como chegou ao poder, Lourenço é ator ou figurante? Diante deste cenário, relações de força entre estrutura, conjuntura e atores, o que é que pode acontecer de bom para o interesse comum? Quem realmente pode mudar a estrutura e as relações desequilibradas de poder? Há pelo menos 5 gestos, ações concretas que coincidem com os discursos de Lourenço. Porque não apresenta a sua declaração de bens se quer combater a corrupção. Se quer uma imprensa livre sob controle do partido-Estado. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?